Irmãos, convido-os a se colocar de pé um instantinho só, que com muita alegria vamos receber o pastor Aloysio, que é o presidente do nosso ministério, Igreja Metodista Renascer, pastor ali da Igreja Metodista Renascer no Monte Cristo, que vai estar trazendo de Deus, o recado de Deus para o nosso coração nessa noite. Com muita alegria, toda a liberdade no Espírito de Deus. Amém. Obrigado, querido. Queridos e amados irmãos, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar distantes. Glória a Deus. Louvamos a Deus. Estamos alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor nas nossas vidas. Amém? Somos gratos porque temos sido alcançados por Deus nas nossas necessidades, supridos em todas as áreas das nossas vidas. Isto é um privilégio da parte de Deus. Amém? Graças a Deus. Estamos alegres pela essa oportunidade de estarmos aqui com a responsabilidade da abertura desta cruzada de fé no tema 7 portas abertas. Amém? Quantos creem que essas portas já estão abertas? Eu posso ouvir aleluia? Eu posso ouvir glória a Deus? Aleluia, graças a Deus. Então somos gratos a Deus e temos certeza absoluta que Deus fará coisas grandes e maravilhosas nas nossas vidas. Amém? Amém. Não vou fazer uso do microfone, não, já tenho uma voz um tanto quanto abençoada, mais fortezinha, né? Amém, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Então temos certeza absoluta que Deus vai nos honrar mais uma vez, porque uma das coisas que nós aprendemos é que quando Deus coloca no coração de alguém, dirigente, pastor, alguém da igreja, com a responsabilidade de uma campanha, de uma cruzada, é porque Deus quer realizar, Deus quer fazer coisas grandes. Eu sempre digo que nada da parte de Deus vem por acaso, né? E nada cai de paraquedas, né? Deus tem propósitos e Deus faz com que os seus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Amém? Estou alegre por rever alguns irmãos, outros novos, né? Em nome de Jesus. Nosso irmão ali do antigo mercado, né? Deus te abençoe, que bom ter aqui. Nossa irmã Jacoliza, amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Então somos gratos a Deus. Queridos, eu quero convidá-los, assentados como estão, a abrir as suas Bíblias no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 3, versos 8. Nós vamos fazer a leitura desse texto e vamos orar para que Deus compartilhe conosco a sua palavra. Amém, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Trago o abraço ali da igreja sede no Monte Cristo, dos irmãos, e quero crer que já tem vindo alguns aqui e vão vir mais irmãos aqui nesta cruzada em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Assentados como estão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor amado, Deus querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela sua presença em nossas vidas. Muito obrigado pela vida de cada servo e serva nesta noite, nesta casa de oração, nesta casa de louvor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandes e maravilhosas. O Senhor tem nos assistido com sinais, com prodígios, com maravilhas, com muitos milagres. O Senhor tem sido um Deus abençoador, e nós queremos nesta hora, Senhor, mais uma vez
vez te agradecer, meu Deus, apresentando esta porção da Tua Palavra, viva, poderosa, eficaz, transformadora, e eu tenho certeza absoluta, Pai, que mais uma vez ela virá, Senhor, do Teu coração para o nosso coração, mais uma vez ela virá para quebrar cadeias, grilhões, cadeados, para abrir as algemas, para soltar as amarras e para manter as portas abertas, Senhor, sempre abertas para o Seu povo, para a Sua igreja. Oh, meu Deus, e se porventura há diante de alguém aqui uma porta fechada e que se faça necessário ser aberta, que o Senhor venha manifestar a Sua glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra sobre os nossos corações, liberta-nos, cura-nos, transforma-nos pelo poder da Tua palavra, restaura-nos, ó Senhor amado, porque estamos, Senhor, como disse o apóstolo Paulo, prosseguindo para o alvo, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e nesta certeza, Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Toma esta cruzada nas Tuas mãos, os demais preletores que aqui estarão, Senhor, para trazer a Tua palavra, para compartilhar a Tua palavra, ser com cada um dos pregadores, meu Deus, ser com esta cruzada, meu Senhor amado, que Teus filhos, Senhor, venham testemunhar das Tuas misericórdias, venham testemunhar do Seu amor, ó Deus, venham testemunhar dos milagres, Senhor, da cura, da Sua manifestação poderosa. É nesta certeza, Pai, que eu oro e o faço agradecido em nome de Jesus. Amém, queridos? Esta carta foi escrita à igreja, aonde mesmo? Para qual igreja foi mesmo escrita essa carta? Quem é que sabe? Amém, o altar aqui está afiado, né? Filadélfia, né? Queridos, é interessante se nós nos reportarmos ao tempo de Jesus e pudéssemos olhar, estender o nosso olhar para Filadélfia, nós veríamos uma cidade pequena e também, se estendêssemos o nosso olhar para a igreja de Filadélfia, veríamos também uma igreja pequena. Amém? Nos tempos de Jesus, era uma das muitas cidades ali aos redores que era pequena, né? Não tinha muitas pessoas, não tinha, né, muito movimento, não tinha grandes riquezas, era uma igreja pequena e também era uma cidade pequena. Amém? Amém. Filadélfia significa amor fraterno. Amém? Filadélfia significa amor fraterno, amor de irmãos. Amém, queridos? Então, nós podemos já começar a olhar para esta igreja e ver uma igreja em unidade, e ver uma igreja em amor, e ver uma igreja na irmandade, e ver uma igreja que tinha em comum todas as coisas, porque ela era fraterna, ela estava ali com o amor de irmãos, queridos. Amém? Uma das coisas que nos chama a atenção também é que quando nós olhamos para nós e nos vemos tão pequenos, nós às vezes pensamos assim: será que Deus olha para nós? Será que um pequeno pregador, Deus olha para ele? Será que uma pequena igreja, Deus olha para ela? Ou Deus está mantendo o seu olhar só para os grandes pregadores, aqueles de renome, ou as grandes igrejas, né? Megas igrejas? Nós estamos vendo que não. Nós estamos vendo aqui que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, de lugar, de cidade e nem de igreja. A começar, aonde mesmo foi que Jesus nasceu? Quem rapidamente pode falar aí? Vou dar uma ajuda aqui. O Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nazaré era uma grande metrópole, não era? Não, era uma pequena cidade, né? Deus atenta para as coisas pequenas também. Amém? Deus é um Deus de coisas grandes, mas é um Deus que atenta para as coisas pequenas. Amém, queridos? Amém. Eu não sei como você entrou aqui hoje, não sei se você
entrou aqui se achando menor dentre os menores. Quem sabe você entrou aqui achando que Deus não tem olhado para você, que você não merece olhar do Senhor, a manifestação do Senhor, porque você não tem feito grandes coisas, você não tem um grande dízimo, você não tem dado grandes ofertas, você não tem um carrão para encostar aqui na porta. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não olha para estas coisas. Deus começa a olhar para o coração. Deus começa a olhar para a intenção do homem, queridos, amém? E nós vemos nesta igreja que estava ali vivendo um amor de irmãos. Nós temos Deus olhando para esta igreja e trazendo uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra fresca dos céus para aquela igreja. Ela está dizendo: olha, eu tenho posto diante de vós uma porta aberta. Aleluia. Amém, queridos? Ele poderia estar pondo diante de vós uma porta fechada, uma porta assim, ou assim, eu estou pondo diante de vós uma porta aberta. Sabe o que significa? Aqui significa algumas coisas, essa porta aberta diante do povo. A primeira coisa que nós podemos entender quando examinamos o contexto desta carta é que Deus está dizendo que Ele coloca diante ali para aquele povo, Ele coloca uma porta aberta para os privilégios da igreja, queridos, dos privilégios daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor, daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para aqueles que se rendem à vontade de Deus, para aqueles que reconhecem o seu pecado, se arrependem, confessam, se voltam para Ele. Amém? A primeira coisa que Deus está dizendo aqui, que Ele está colocando essa porta aberta, e que você tem direito aos privilégios do ministério, que você tem direito aos privilégios daquilo que é a promessa de Deus na sua vida, mas que você também tem responsabilidades. Amém? Nós vamos nos ater aqui, conforme está determinado, né, na cruzada, que esta abertura seria falado sobre que Deus poderia nos falar aqui acerca da salvação. Nós poderíamos aqui começar querendo entender ou buscando entender o que significa salvação. Algumas pessoas, se você disser para elas que ela precisa ser salva, e ela vai responder para você, talvez até com uma certa ironia: eu não estou perdido, né? Eu não preciso de salvação, não estou perdido. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. Isso implica dizer que uma vez que pecaram e foram destituídos da presença de Deus, se perderam da presença de Deus. E eu me reporto agora, quando eu tinha 4 anos de idade, eu morava com um casal de padrinhos lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e eu aos 4 anos de idade fui fazer uma visita juntamente com meus padrinhos na Quinta da Boa Vista, e deslumbrado com todas as coisas bonitas ali. Estamos falando, né, de alguns anos atrás, mais de 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Não significa que eu seja velho, não, amém? Aleluia. Mas nós estamos falando de 50 e poucos anos atrás, e que eu, deslumbrado com aquele cenário, eu larguei as mãos da minha madrinha, da irmã da minha madrinha, e quis, né, conquistar aquele espaço ali. E de repente me vi perdido. Eu não tinha direção. Eu me distanciei, eu me distanciei da minha madrinha, dos parentes que ali estavam, né? E de repente me vi perdido na Quinta da Boa Vista. Amém? E o que é interessante é que eu tinha um endereço. E alguém, né, quando viu que eu comecei a chorar e procurar, e cadê a minha madrinha, né? Alguém já me colocou em cima de um capô de carro, e onde que você mora, quem é você? Disse meu nome, deu o endereço, né? E nesses 40 minutos, 1 hora que se deu isso, de repente vem a minha madrinha lá, e já meio brava, né, e feliz ao mesmo tempo, né, dá um puxãozinho de orelha e se alegra porque achou o afilhado, né? Como daria conta a mãe dessa criança, né, que perderam o seu filho lá? Amém, queridos? É o que Deus está dizendo, que a partir do momento em que nós decidimos tomar
o nosso rumo, o nosso caminho, fazer a nossa própria escolha. A partir do momento em que pecamos, ficamos distanciados da presença de Deus. E a Bíblia diz que o homem cada vez mais se distanciou da presença de Deus. Isso implica dizer que ele está perdido e que ele precisa ser salvo, que ele precisa ser encontrado. E nós, olhando aqui para o Evangelho de São João, a Bíblia diz que Jesus ele se apresenta como a porta das ovelhas. Ele se apresenta como bom pastor. Em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, tenha a salvação. Aleluia. Então nós podemos entender, queridos, que Deus coloca diante de nós uma porta aberta, e essa porta aberta, queridos, é a porta da salvação. Implica dizer que adentrando por estas portas, queridos, nós estamos rumo à nova Jerusalém, à nova Sião, rumo à presença gloriosa de Deus, rumo à entrada nos céus, queridos. Aleluia. Mas glória a Deus. Tem algumas coisas que nós precisamos ter cuidado. A primeira coisa que Deus diz é que a porta colocada diante de nós, ela é pequena e estreita, e que nós temos um cuidado, ou deveremos ter um cuidado para adentrar por estas portas, né? Uma vez que Deus abriu essa porta da salvação, a primeira coisa que eu preciso entender, reconhecer, para entrar nesta porta e continuar essa caminhada com a certeza absoluta de encontrar o Jesus lá no final dessa porta, porque essa porta nos conduzirá aos céus, a primeira coisa que eu preciso reconhecer é que eu sou pecador, é que eu estou distanciado de Deus, é que eu não vivo segundo a plena vontade de Deus, e que eu preciso de mudanças, e que eu preciso de estar sensível à voz de Deus, que eu preciso de ter unidade com Deus, ou seja, comunhão com Deus, que Deus quer interagir comigo, amém, queridos? Alguns de nós achamos que basta entrar por aquelas portas ali. Eu entrei pela porta da igreja, reconheci e que sou pecador, arrependido, confessei ao Senhor Jesus, desci as águas batismais, recebi uma carteirinha da igreja, agora eu estou salvo. Não, queridos. Nós estamos rumo à salvação. Nós estamos caminhando. Nós olhamos para o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 14, quando diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu estou em busca do arrebatamento, eu estou em busca da ressurreição, eu estou em busca, uma vez entrando por estas portas, eu estou em busca de vislumbrar aquele que está lá na porta, porque ele chamava a porta das ovelhas. Eu quero olhar para ele e adentrar os céus. Ele reconhece que ainda que tenha entrado por essa porta aberta da salvação, ele ainda não alcançou a salvação, queridos, porque para alcançarmos a salvação precisamos olhar para alguns quesitos que Deus está cobrando. Amém, queridos? Amém. Algumas igrejas defendem que uma vez salvo, sempre salvo, e isso é um ledo engano, né? Porque elas pegam lá predestinação e acham que o homem foi uma vez predestinado para a salvação, e tendo um encontro com Cristo, né, tendo seu nome arrolado no livro da vida, ele alcançou a salvação. Não, muito pelo contrário. Todos sim fomos predestinados para a salvação. Sabe por quê? Porque predestinação quer dizer predestino, quer dizer que Deus, antes da nossa criação, já preparou o nosso destino, amém? E o nosso destino seria entrar por essas portas sim, e chegar à sua presença, é verdade. Nós fomos predestinados para a salvação. Só que, queridos, esse é o propósito de Deus, e Deus criou dessa forma, porque se Deus criasse alguns predestinados para a salvação e outros não, Deus perderia o seu atributo de justiça. Onde estaria a justiça de Deus, né? Todos foram predestinados para a salvação, mas nem todos alcançarão a salvação. Por que será? Será porque não entraram por essas portas? Não, queridos, há muitos que entram por esta porta, ela está aberta. Entra. O difícil é permanecer dentro, porque para permanecer dentro, aleluia, tem que se render à vontade de Cristo Jesus o Senhor, tem que separar-se do pecado, tem que ter humildade,
sacrificial, o amor filo, o amor da amizade dos amigos, o amor fraterno, o amor dos irmãos. Precisa viver em comunhão e unidade, interagir com Deus, queridos. Amém. Amém? Não basta tão somente entrar pelas portas. Precisa entrar pelas portas e permanecer dentro. Quantos conhecem alguém que uma vez entrou por esta porta, desceu as águas batismais, falou línguas, pregou, fez sinais, prodígios e maravilhas, hoje ela está lá fora? Você conhece alguém assim? Levante a sua mão. Pensamos em números, queridos. Amém? Então, o que Deus está dizendo aqui, nessa revelação para João, é que a porta está aberta sim. O apóstolo Paulo, lá em Atos, ele diz que foi colocado diante dele uma grande porta. Ele diz que era uma porta muito grande, e que era uma porta que, uma vez entrando por essas portas, teriam grandes benefícios, mas ele diz também que teria muitos adversários. Amém? Eu quero dizer para você, queridos, que uma vez que você entrou por essa porta, aleluia, você tem o privilégio de se tornar um cristão, você tem o privilégio de conquistar a salvação mediante a sua luta diária, o seu reconhecimento, mas você também terá muitos adversários, e que você vai ter que lutar com esses adversários para permanecer aqui dentro. Amém? Amém. A porta foi preparada, a porta foi aberta, e a Bíblia está dizendo aqui que ninguém pode fechar essa porta. Ninguém pode fechar a porta da salvação a não ser o próprio Cristo. E Ele não vai fechar, sabe por quê? Porque Ele quer que muitos se salvem, Ele quer que muitos adentrem esta porta, porque esse é o propósito dEle. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e a sua vida. Amém? Só que nós precisamos entrar pelas portas e permanecer dentro, né? Permanecer dentro não é muito fácil, né? Tem que se render, tem que ser humilde, tem que amar, né? A Bíblia diz que nós devemos ser o suporte um dos outros, né? Aquele irmão que não te agrada muito, aquele irmão que sempre te perturba um pouquinho, a Bíblia diz que você deve ser um suporte para ele. O amor deve sobrepor, porque nós estamos falando aqui da igreja Filadélfia, a igreja que era fraterna, a igreja que amava, a igreja que se rendia, a igreja que olhava para os seus irmãos ao redor, amando como verdadeiros irmãos, como alguém parente, como alguém arrancado do mesmo ventre, do mesmo útero, queridos, amém? Da mesma carne. Como permanecer, uma vez entrando por essas portas, se nós não nos rendermos verdadeiramente ao Senhor? Se eu começar, não gosto da irmã, não gosto do irmão, acho ele assim, acho ele assado, eu acho que eu não vou ficar nem na igreja em função disso, em função daquilo. Irmãos, onde está a fraternidade? Onde está o desejo de conquistar a salvação? Uma vez salvo, sempre salvo? Não, isso é mentira do diabo. A salvação ela é conquistada passo a passo. Nós estamos numa marcha, nós estamos aqui numa peregrinação, nós estamos aqui caminhando rumo à Nova Jerusalém. Ela está lá diante de nós, queridos, ainda não alcançamos. Haverá muitas barreiras, teremos que saltar muitos obstáculos, queridos, teremos que andar por sobre as águas se necessário, teremos que saltar as barreiras se necessário, porque diante de nós está o alvo, Cristo Jesus o Senhor. Eu não posso perdê-lo de vista. Amém, queridos? Glória a Deus. Não será o irmão A e B que vai me impedir, não será o problema financeiro, não será o problema conjugal, não será o problema com os filhos que vai me tirar a alegria dessa salvação. A porta está aberta, eu já estou dentro, mas eu preciso permanecer dentro. Amém, queridos? Assim como ela está aberta para entrar, ela está aberta para sair. Amém? Não haverá barreiras, não haverá ninguém que te impeça ali de sair. Você precisa reconhecer que não pode sair, porque você tem um alvo, você tem um objetivo, você quer alcançar os céus, você quer alcançar a salvação, você quer o teu nome cantado naquele grande dia diante do trono branco, não para condenação, mas para a entrada nos céus, pela porta, outra porta preparada para tomar posse do gozo do Senhor. Mas aqui acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que nós
foi colocado diante de nós e dessa igreja uma porta aberta e também aberta para os privilégios. Queridos, uma das coisas que mais ouvimos é que o diabo criou um problema, o diabo criou uma barreira, o diabo levantou isso, o diabo levantou aquilo, e o diabo me impediu disso, e o diabo me impediu daquilo, ou que a carne é fraca, e eu fraquejei, estou caído, estou fora. É verdade, a carne é fraca, queridos. Mas uma das coisas que estão inseridas nesse privilégio, queridos, é que nós não atentamos, porque nós só paramos naquela palavra em que a carne é fraca, e é que isso é verdade mesmo, a carne é fraca, então eu vou continuar com essa fraqueza. Mas a Bíblia diz que antes de dizer que a carne é fraca, está dizendo o Espírito é forte, queridos. E quando Deus preparou essa porta, e quando você entrou por essa porta, a primeira coisa que Deus fez na sua vida e na minha vida foi te dar o Espírito Santo de poder, de autoridade, de unção, querido, aleluia. E você pode repreender as artimanhas do adversário, você pode repreender as investidas do adversário, você pode enxergar o laço preparado lá na frente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que mantém a comunhão com o Senhor, nada lhe está oculto, mas tudo é descortinado diante dos seus olhos, queridos. E Ele, o Espírito Santo, dará ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito, queridos. Amém? E a Bíblia diz que um dos privilégios da igreja é a autoridade outorgada em Cristo Jesus, o Senhor. Para os fracos, para os frágeis, para aqueles que dizem, ah, mas o diabo tentou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, que a carne é fraca. 2 de Coríntios, capítulo 10, versos 2 e 3, diz, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Deus conhecendo a minha e a sua fraqueza, Deus conhecendo que botou uma porta e botou essa porta aberta e que o adversário tentará nos conduzir para fora dessa porta, Ele disse, olha, você está fraco sim, você está em fragilidade sim, você está vivendo problema sim, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu te dou arma poderosa, eu te dou arma poderosa, ela não é carnal, ela é poderosa para desfazer os seus sofismas, para jogar por terra toda a fortaleza de Satanás e para trazer cativamente Cristo Jesus, o Senhor aqui, amém? E quando o diabo dizer, ah, você é fraco, tem que largar, tem que sair, a porta está aberta, sai fora, você vai dizer, não, eu posso agora repreender Satanás, eu posso dizer, Satanás, sai em nome de Jesus, porque eu vou permanecer neste lugar, eu vou permanecer dentro, porque daqui eu só sairei para a salvação. Glória a Deus. A sua mente vai estar cativa a Cristo Jesus, Senhor. Quando o diabo dizer, mas você é fraco, ceda às tentações, não, mas o Espírito é forte, e o Espírito fortalece a carne, aleluia. E o Espírito de Deus está sobre a minha vida e a sua vida. Uma prova disso é Isaías capítulo 61, verso 1, que diz sobre Jesus, diz, olha, e o Espírito de Deus estava sobre Jesus, e ungiu, o fortaleceu para desfazer os sofismas, para quebrar as cadeias, para vencer Satanás, para curar os enfermos, restaurar os cegos, mudos e os surdos, para arrancar a tristeza, para tirar a insônia, para tirar tudo aquilo que atrapalha, todos os impedimentos, todas as investidas de Satanás. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Jesus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está sobre a igreja chamada Filadélfia, aleluia, uma igreja fraterna, uma igreja que ama, uma igreja que olha para o seu irmão, para a sua irmã, vendo a miséria, vendo a dificuldade e unindo-se para viver a plenitude de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Queridos, a Bíblia diz que ele, o diabo, vem roubar, matar e destruir. Ele não veio tão somente, ele veio. Porque veio, fica lá no passado e parece que ele não vem mais, veio, já passou. Não, queridos, a Bíblia diz, Jesus diz, ele veio ontem, vem hoje, vem amanhã, vem depois, ele virá todos os dias. E deixa eu dizer uma coisa para você, a porta ali também está aberta, querido, e ele atrevido, ele vai entrar, ele vai tentar contra a sua vida, tentar tirar a sua alegria, tentar
lutar contra o gozo que emana de você. E quando você estiver desse lado aí, e alguém vai louvar que diz, mas que louvor chato, que louvor enjoado, esse irmão, essa irmã não sabe louvar, esse irmão, essa irmã não sabe tocar. Se eu tivesse fazendo, teria sido melhor. Eu não vou mais para ouvir isso ou para ouvir aquilo. Ele vai lançar estas coisas sobre nós. Mas nesse instante, queridos, nós lembramos que temos privilégios, e um dos privilégios é a autoridade de Cristo otorgada sobre nós. Amém. 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 Ontem estávamos pregando ali na sede e entrou um mendigo, e durante a pregação ele ria, ele fazia misuras, fazia um monte de coisa, e o pessoal preocupado, não se preocupa não. Não se preocupa não, porque ele não vai passar dali, sabe por quê? Porque eu estou investido da autoridade de Cristo. Em mim há uma marca, queridos, aleluia, há uma marca do selo de Jesus, do Espírito Santo, há uma marca do sangue sobre mim, queridos, e ele vai ficar só lá, ao derredor, ele não vai poder me tocar, porque eu estou investido em poder e autoridade. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você está investido em poder e autoridade para conquistar a sua salvação. Nenhum de nós aqui ainda conquistou. Nenhum de nós ainda conquistou. A Bíblia diz: muitos chamados e poucos fomos só chamados. Todos que estamos aqui fomos chamados, mas não se deu a escolha ainda. Amém, queridos? A escolha ainda não foi feita. Só fomos chamados pelo decreto, pelo amor, pela misericórdia, mas ainda não houve a escolha. A escolha será mediante o nosso testemunho de vida. Amém, amém, queridos? Será que nós somos a igreja Filadélfia? Será que há fraternidade mesmo em nós? Será que há amor mesmo em nós? Será que nós estamos dispostos a viver tudo aquilo que Deus nos deu como promessa? Mas eu nunca vi alguém ganhar um prêmio se antes não lutasse por ele, se antes não tivesse lá, né, brigando para conquistar ele. A Bíblia diz que a nós está prometidas grandes vitórias. Mas como teremos grandes vitórias se não enfrentarmos grandes batalhas, grandes problemas, grandes adversidades? Amém? Como alcançarmos a vitória se não estivermos lá na frente da batalha? Eu sempre digo, quando o Espírito Santo me traz a lembrança, que nos primórdios da minha conversão, o pastor, nosso irmão presbítero ali também fazia parte conosco, e um dia Deus me colocou no altar e disse para mim: eu te quero na frente da batalha. Eu disse: na frente da batalha? Como? Vou lutar? Lutar como? Ele disse assim: olha, eu quero você na frente da batalha. Eu disse: mas vou ter que brigar muito, lutar muito. Batalha, quando você fala em batalha, você pensa, né, em diversos soldados, né, duas gangues, né, um lado e o outro lutando, se gladiando. Eu disse: como é que vai ser isso? E enquanto eu estou ali questionando com Deus, eu disse: olha, eu te quero na frente da batalha para receber os lauréis da vitória, porque esta peleja é minha e não sua. Assim Deus disse também para Israel, diante do Mar Vermelho: diga para eles, Moisés, que esta peleja não é deles. O faraó que vem aí com milhares de homens para trazer a destruição não vai conquistar isso, porque essa peleja não é sua e nem desse povo que está diante do Mar Vermelho, mas esta peleja é minha. Então, queridos, a porta da salvação está aberta, mas há quesitos, né? Como crente, né? Eu estou acostumado a ouvir tantas coisas em relação a crentes ao meu redor. Ainda hoje ouvi um crente, né, numa maior desfaçatez, mentindo. E eu fico preocupado, porque Apocalipse 21:8 diz que mentiroso não vai entrar no reino de Deus. E a pessoa disse que estava em outro lugar quando estava diante de mim. Não, eu estou em tal lugar. Isso é mentira, irmãos. Não tem mentirinha, mentirona. É mentira. Apocalipse 21:8 diz que mentiroso não vai entrar no reino de Deus, rebelde não vai entrar no reino de Deus, fornicário não vai entrar no reino de Deus, adúltero não vai entrar no reino de Deus, idólatra não vai entrar no reino de Deus, querido, mas vai entrar no reino de Deus os lavados, remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que tomaram uma nova veste,
queridos. Aleluia. Aqueles que tomaram uma veste branca, porque viveram olhando para o autor e consumador da sua fé e se rendendo à plena vontade do Senhor, ao senhorio de Cristo. Não dá para ser crentes se não estivermos debaixo do senhorio de Cristo. Não dá para sermos crentes se nós não nos rendermos à vontade de Deus. É muito fácil dizer eu faço e eu aconteço. Difícil é dizer eu faço se Deus quiser, eu faço se Deus permitir, eu faço se for a vontade de Deus, eu irei se for a vontade de Deus. Amém, queridos? A porta da salvação está diante de nós. Quantos alcançarão a salvação? Quantos permanecerem dentro? Amém? É fácil colocar para dentro e fechar a porta, né? Não tem como sair, trancou a porta, não tem saída. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, ó, eu quero para mim, queridos, verdadeiros adoradores, eu quero para mim aqueles que me amem de verdade, eu quero para mim aqueles que querem realmente se render à minha vontade, eu quero para mim aqueles que se deixarem lavar pelo sangue do Cordeiro, eu quero para mim aqueles que tornarem novas criaturas verdadeiramente. Amém? Aleluia. Em Hebreus diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que começou a ser pregada pelos anjos e depois a Deus confirmou, e a Bíblia diz que até anjos poderosos foram subjugados e julgados pela palavra do Senhor e foram afastados da presença de Deus. Quanto mais nós homens, queridos. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação que nos está preparada? Se nós negligenciarmos, queridos, não entraremos no reino dos céus. Precisamos entender que temos uma promessa de salvação. Já entramos pela porta, agora precisamos permanecer dentro. Amém? Permanecer dentro é viver a vontade de Deus. Permanecer dentro é se render à vontade de Deus. Permanecer dentro é participar dos cultos oficiais da igreja. Permanecer dentro é estar na escola bíblica dominical, aprendendo cada vez mais, conhecendo cada vez mais e prosseguindo no conhecimento de Deus. Permanecer dentro é se render às autoridades eclesiásticas colocadas sobre nós, queridos. Amém? Os irmãos ouviram aqui anunciar, pastor presidente. Eu presido pela graça de Deus, mas eu me vejo como servo. O irmão José Ribeiro disse assim, a quem devo anunciar? Eu digo, anuncio conservo. Sabe o que quer dizer conservo, irmãos? Servo dos servos. E a Bíblia diz que enquanto eu não aprender a servir, eu não vou alcançar a salvação. Eu preciso aprender a servir. O próprio Cristo diz, eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Não vim para ser servido, eu vim para servir. O Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deixou o seu trono de glória e veio para servir a nós. Lavou os pés de muito, passou óleo na cabeça, né? Cuidou, libertou, curou, transformou, edificou, restaurou, consolou, ajudou, serviu, deu pão, deu peixe. Amém, queridos? Aleluia. Nós estamos falando do ministério fraterno. Aleluia. Nós estamos falando de viver como irmãos. Uma vez que adentramos aquelas portas, precisamos nos ver como os irmãos. Não podemos olhar para um e achar, eu vou fazer uma retaliação com ele. Olhar para o outro, eu também não vou fazer isso, porque eu não vou chegar lá para ajudar a limpar não, porque aquele dia eu limpei sozinho a igreja. Eu não vou fazer isso por aquilo, eu não vou fazer aquilo outro por aquilo outro. Irmãos, nós estamos aqui para servir. Nós entramos pela porta, precisamos permanecer. Se é igual no emprego, só permanece aqueles que estão lá sujeitos à vontade do patrão e fazendo aquilo que foi determinado para eles. Nós só permaneceremos dentro dessa porta uma vez que adentramos por ela e só permaneceremos dentro, só alcançaremos a salvação se nos rendermos à vontade plena do Senhor. Amém, queridos? Amém. Que o Espírito Santo nos leve a cada dia a reconhecer isso, que não somos melhores do que ninguém. Amém? Que nada temos, nada somos e nada podemos sem o Espírito Santo de Deus. Amém? Sem se render à vontade de Deus, sem buscar a renovação a cada dia, sem reconhecer o pecado. Quando eu gosto, Paulo diz, miserável homem que sou, que o bem que quero não faço mais o mal
e bate a porta toda hora. E eu cedo muitas vezes essa vontade. Então, queridos, precisamos saber que há um adversário ferrenho e que luta ferozmente, cotidianamente e de dia e de noite, tentando nos fazer sair por aquelas portas novamente e não permanecer dentro. Mas a nós está proposta a salvação, queridos. Aleluia. E é interessante que, reportando aqui ao texto, o Senhor diz: olha, eu sei que sois fracos, mas mesmo sendo fraco, permaneceu dentro. Mesmo sendo fraco, olhou para a minha palavra e obedeceu a minha palavra. Mesmo sendo fraco e pequeno, não arredou o pé, não saiu para a esquerda, não saiu para a direita, não retrocedeu, não saiu porta fora, mas permaneceu, porque o seu olhar estava posto no autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! É possível que ainda retinisse nos ouvidos deles, queridos, as palavras do Senhor Jesus. Era uma igreja que estava vivendo a plenitude e todos os dias havia uma manifestação do Espírito Santo. Às vezes temos dificuldade de perceber uma manifestação do Espírito Santo em nós e no nosso meio, porque não nos rendemos, porque não damos crédito, porque não interagimos com Deus, porque fazemos do nosso jeito, fazemos da nossa vontade, porque nunca perguntamos ao Senhor como fazer. Hoje eu liguei para o meu patrão numa situação e disse: posso fazer dessa forma? Ele disse: não, vem aqui que eu te darei instruções. E o que eu fiz? Toquei para fazer a minha vontade? Não, eu voltei, fui ouvir as instruções do meu patrão, querido. Ele é o patrão, é ele que paga o meu salário. Ele manda. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós temos um Senhor. Não fazemos do jeito que queremos, fazemos do jeito que Ele quer. Aleluia. Amém. Não nos conduzimos, somos conduzidos por Ele. Amém. Que Deus fale mais e melhor em cada coração nesta noite. Amém. Já estamos dentro. Entramos pelas portas. Estamos dentro. Precisamos permanecer como Filadélfia. Glória a Jesus. Fraternais. Amém. Olhar com amor um para com os outros. É meu? Não, é nosso. Não, não é meu, é nosso. Não é? Não é a minha igreja, é a nossa igreja. Não é o meu Jesus, é o nosso Jesus. Né? Não é o meu irmão, são os nossos irmãos. Não é? Compartilhamos. Amém, queridos? Porque viveremos o que está proposto para nós lá naquele grande dia, é essa fraternidade, porque a Bíblia diz que todos nós seremos um em Cristo, né? Seremos uma grande família do Senhor Jesus. Amém? Deus, Ele está buscando para si uma família irrepreensível, preparando, restaurando, moldando, segundo o seu querer e sua vontade, para que naquele grande dia Ele apresentar diante dos céus e até mesmo do inferno, aquele que Ele criou segundo a sua imagem e semelhança, mas que pelo seu amor tornou filhos por adoção em Cristo, porque viveram como vivia Filadélfia, fraternos, fraternais, amando como irmãos. Amém, queridos? A salvação está posta diante de nós. Nenhum de nós aqui ainda conquistou. Precisamos batalhar mais. Precisamos lutar para permanecer aqui dentro. O diabo vai criar muitas coisas. O que nós acontecemos na igreja é assim: passa aquele vento, né? E o vento vem de Satanás tentando derrubar, vem fofoca, vem contenda, vem divisão, vem dissensão. É nessa hora que nós temos que fechar o ouvido para Satanás e abrir para o Espírito Santo. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sejais fraternos, vivei como irmãos, em plenitude e obediência. Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Há no nosso meio alguém que ainda não é evangélico? Se há, levanta a sua mão para que eu conheça. Alguém que ainda não é evangélico? Amém. Todos aqui já são evangélicos? Todos?
Amém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Teve um momento, estava dentro da igreja, entrou pelas portas, de repente também saiu por essa mesma porta. Alguém que esteja afastado do caminho do Senhor, não esteja vivendo em comunhão, participando da unidade da comunhão da igreja, alguém nessa condição? Não? Graças a Deus por isso, né? Então vamos colocar agora diante do Senhor a nossa família. Quantos aqui tem um ente querido ainda que não entrou por essas portas, ou entrou e saiu, está lá fora hoje do redil? Temos aqui uma irmã, temos todos nós temos alguém aqui. Eu tenho um filho, hoje com 27 anos. Desde a sua tenra idade até os 18 permaneceu na igreja. Depois o mundo seduziu com a sexualidade e tem estado lá fora. Ele entrou pelas portas, ele batizou, ele recebeu a carteirinha de membro da igreja, mas ele saiu pela mesma porta aberta que foi colocada diante dele. Mas eu não abro mão da sua volta como filho pródigo. Eu digo, Deus, o Bruno é teu, a semente está lá, e ela vai germinar, vai crescer, florescer e vai dar os frutos, porque essa é a minha fé, porque o Senhor chamou a mim e a minha casa para te servir. Amém, queridos? Então, nesse instante, uma vez que foi aberta, e está aberta aqui a porta da salvação, nós vamos apresentar os nossos familiares, maridos que não são evangélicos ainda, ou foram e estão fora, esposas, filhos, parentes. Vamos colocar diante de Deus nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que, uma vez que essa porta estando aberta, permanecendo aberta, o Espírito Santo os reconduza ao redil. Amém, queridos? Amém. Que eles possam enxergar Cristo nessa porta como a porta das ovelhas, a porta para bodes, né? A porta para cabras, há portas para os demônios, mas existe uma porta aberta para os filhos de Deus. E nós vamos orar nesse instante para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, reconduza esses que estão afastados, e que os que ainda não conseguiram enxergar essa porta aberta, Deus tire a venda dos olhos, os tampões dos ouvidos, e ele possa enxergar essa porta aberta e Cristo diante dessa porta dizendo: vem, vem, vem tomar posse da promessa, vem tomar posse dos privilégios. Queridos, é um grande privilégio ser crente, ser cristão. Nós temos direito à ceia, nós temos direito ao clamor e à resposta de Deus, né? Jesus disse que tudo que nós pedimos ao Pai crendo, pedimos em nome de Jesus, crendo, nós receberíamos. Ele disse: olha, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Se nós permanecermos nele, tudo que pedirmos nos será concedido. Então você que adentrou por esta porta, está aqui dentro. Vamos orar para que Deus nos fortaleça e possamos fazer o manuseio das armas que nos foi concedida para permanecermos aqui dentro. Quando Satanás quiser lutar contra você e lutar contra você, tentando arrancar para você, para sair por aquelas portas, lembre-se que você tem armas poderosas. Lembre que você pode ordenar na autoridade do nome do sangue do Senhor Jesus, e o diabo vai cair por terra, as amarras vão ser desfeitas, os grilhões e os cadeados vão ser quebrados, queridos, pelo poder do nome do sangue do Senhor Jesus, e você vai permanecer aqui dentro. Amém. E que os teus adentrarão por estas portas para viver a plenitude de Deus. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor providenciou uma porta e colocou essa porta aberta para que adentrássemos. Esta é a porta do curral, esta é a porta onde entram as ovelhas, e essa porta, Senhor, ela permanece aberta, porque o Senhor, meu Deus, não está amarrando ninguém aqui, o Senhor não está obrigando ninguém,
mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor olha para nós com olhos de bondade, de amor, e que o Senhor nos deu privilégio, Senhor, e nos deu armas poderosas para lutar contra Satanás, para permanecermos aqui dentro, porque toda investida de Satanás vai cair por terra, toda barreira levantada vai cair por terra, e se não cair por terra, nós saltaremos por elas, queridos. Aleluia! Senhor, e os nossos entes queridos que uma vez adentraram esta porta, mas também saíram por esta porta porque cederam a voz, Senhor, de Satanás. Oh Deus, nós oramos agora pedindo que pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua promessa, Senhor, o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito dos nossos, que o teu Espírito, Senhor, venha manifestar o seu poder e a sua glória, para que estes que saíram, eles voltem, ó Deus, e adentrem por estas portas, Senhor, porque aqui, aleluia, há abundância, aqui há privilégios, aqui, aleluia, há uma grande mesa, Senhor, postas com milhares, Senhor, de alimentos para nós, aqui há uma grande fonte de água, Senhor, que flui continuamente para saciarmos as nossas sedes, Senhor. Aqui há anjos, Senhor, e arcanjos, Senhor, que estão aqui ministrando segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ah, Senhor amado, nós oramos nesta noite para que o teu poder e a tua glória sejam manifestos na vida daqueles que permanecem e sejam manifestos naqueles que, Senhor, já saíram, mas retornem, meu Deus. Quem sabe alguém está dizendo: Senhor, eu entrei por essas portas, mas ainda não alcancei os privilégios, porque ainda não sinto a alegria da salvação, porque ainda não fui alcançado nos meus familiares, porque ainda há uma enfermidade, porque ainda há uma barreira, porque ainda há uma tristeza no meu coração, porque ainda há um resto de amargura, porque às vezes eu tenho insônia, porque às vezes eu estou enfermo, porque às vezes eu estou cego e não consigo contemplar a tua glória, porque às vezes eu estou insensível e não consigo sentir a presença do teu Espírito, às vezes eu estou surdo e não ouço, aleluia, o vento, Senhor, aleluia, quando o teu Espírito passeia sobre este lugar. É possível que alguém está dizendo: Senhor, eu preciso ser alcançado no milagre, porque eu estou fraco e não permanecerei. A vontade de sair por aquelas portas é muito grande, porque diante dos meus olhos estão aquela porta para sair, Senhor, porque o adversário me tenta todos os dias para sair por aquelas portas, para não ser mais crente, para não ser mais um outro, uma mulher de Deus, aleluia, porque eu tenho enfrentado barreiras. Mas que nesta noite, Senhor, que andou na gachomene cantarama, remanchou a chomene que andará aleluia, que nesta noite, Senhor, o teu Espírito toque, basta tão somente um toque do Senhor Jesus, que permaneçamos como aquele leproso. O Senhor disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus disse: quero. Tocou no leproso e o leproso ficou curado. O cego de Jericó disse: Senhor, se quiseres, pode me fazer enxergar. E disse: quero. E tocou e a sua visão foi restaurada. O paralítico disse: Senhor, aleluia, se quiseres, pode me fazer andar. Bastou um toque de Jesus para que o paralítico andasse. Aquele paralítico junto ao tanque de Bethesda, tantos anos ali, e não havia quem o lançasse nas águas, e quando ele conheceu Jesus, quer ser curado, quer ser abençoado, ele disse: quero, mas não há quem me toque nas águas, me lance nas águas. E Jesus diz: eu sou a água da vida, eu sou a fonte que jorra. Bastou um toque de Jesus para aquele moço ser curado. Senhor, aquele homem endemoniado, o endemoniado de Gadara,
agora, Senhor, amarrado, preso a Satanás, acorrentado, Senhor. Ah, meu Deus, o cenário era triste. A família olhava para aquele jovem que ia lá no cemitério e comia defunto. Olhava para aquele jovem que lançava no fogo, se lançava nas coisas que o machucava, se lançava contra as pessoas. E eles chegam diante de Jesus e dizem: Senhor, não há quem cure, não há quem possa. Temos tentado de todas as formas, mas ter um toque, apenas um toque de Jesus para aquele legião de demônios, 6.000 demônios baterem retirados. Senhor, eu oro agora, meu Deus, para que uma vez que o Senhor nos deu o privilégio de adentrar por estas portas e nos fazer permanecer aqui dentro, Pai, e que temos privilégios, Senhor, para tomar posse das Tuas bênçãos. Eu te peço nesta noite, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca em cada um, Senhor, dos Teus filhos nesta noite. Basta tão somente um toque para que permaneçamos. Basta um toque para que nos rendamos à Tua vontade. Basta um toque para que as vendas caiam dos nossos olhos. Basta tão somente um toque, Senhor, para que os tapões caiam dos nossos ouvidos. Basta tão somente um toque, meu Deus, para ser criado em nós, Senhor, o desejo de permanecer. Basta um toque para eu entender, Senhor, que o amor deve ser fraternal. Basta um toque, Senhor, para o meu filho retornar, tão somente um toque Teu, para ele chegar à porta das ovelhas e voltar ao redil. Basta tão somente um toque para aquele marido duro de coração vir para a igreja e chegar nessa porta. Basta tão somente um toque para aquela esposa dura de coração enxergar essa porta aberta, Senhor. Basta tão somente um toque para ele olhar e ver que não somos metidos à besta, mas somos uma fraternidade, que vivemos como irmãos, aleluia, que somos Filadélfia, oh, aleluia, e que permanecemos pela Sua graça. Deus, não é mérito nosso permanecer, e sim Teu. É Teu favor, é Tua graça, é a Tua misericórdia manifesta, Senhor. Eu oro para que alguém se adentrou nesta noite, enfermo, doente, sentindo mal, Senhor, seja curado, porque entrou por estas portas e aqui há o bálsamo de Gileade. Aqui há unção, aqui está, Senhor, a fonte de água viva. Aqui é Filadélfia, Senhor. Aqui o amor é fraternal. Derrama o Teu poder e a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Alguém que esteja vivendo um grande problema, dificuldades, barreiras, queridos, e que você tem tentado lutar e não tem conseguido, não tem alcançado essa alegria maior, há muitas barreiras tentando impedir você. Se alguém, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós estaremos ungindo você com óleo. Os pastores, ministros aqui estarão impondo as mãos sobre vocês e estará deixando aqui que a unção de Deus flua e seja derramada sobre a sua vida. Quem sabe você está vivendo uma grande dificuldade, uma grande barreira, tem lutado falências dentro de casa, no relacionamento, e Deus quer mudar. Você precisa que Deus mude essa história na sua vida. Que Ele venha aqui à frente à noite para Deus abençoar a tua vida. Amém? Alguém nessa condição, vem aqui frente. Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua vida. Deus quer manifestar uma bênção especial sobre a sua vida. Aleluia. Aqui está uma pessoa, amém? Ela vai receber a unção e a oração aqui da fé. Há mais alguém, queridos, que esteja vivendo esse momento difícil? É uma grande barreira na tua vida e é difícil, você sabe que é difícil permanecer. Há umas grandes dificuldades, mas Deus quer jogar por terra essa barreira, essa dificuldade nesta noite. Tem mais alguém? Dê um passo aqui à frente, amém? Nada temos, nada somos e nada podemos, mas o Deus que pregamos, o Deus que está aqui nesta noite, Ele pode muito na sua vida, queridos, amém? Porque Ele vai escancarar essa porta diante de você, a porta da bênção, da vitória em Cristo Jesus, amém? Vou convidar os ministros aqui, que
coloque as suas mãos, o óleo, estenda aqui sobre esses irmãos, para que sejam alcançados pelo poder e misericórdia do Senhor. Amém? Alguém aqui está orando pelo seu marido, que não é crente, pela sua esposa? Alguém? Eu quero convidar você aqui à frente. Nós estaremos ungindo você, a sua mão, para que você coloque a sua mão ungida lá nesse marido, nessa esposa, nesse alguém que está afastado. Vem aqui à frente, porque Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas, queridos. É a abertura desta grande cruzada, é a porta da salvação que está sendo aberta nesta noite para a tua casa, para o teu lar. Amém? Deus querido e amado, aqui estão teus filhos, Senhor. Oh Deus, eles estão aqui na frente porque creem na tua promessa, creem na tua palavra. Eles sairão daqui, Senhor, abençoados. Eles sairão daqui, Senhor, com seus mortos em suas mãos, porque tu és um Deus poderoso para fazer abundantemente mais. A partir desse instante, a porta da salvação está aberta nesse lar, nessa casa, nessa família, junto a esse marido, junto a essa esposa, junto a esses filhos, Senhor, porque é a tua promessa, é a tua promessa. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Derrama aí, Senhor. Derrama aí o teu poder e a tua graça. Manifesta aí, ó Deus, a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus de Nazaré. Até agora, Senhor, armas poderosas. Aparelhe teus filhos e filhas com armas poderosas, Senhor, para que lutem, meu Deus, e vençam esta luta e glorifiquem e exaltem o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu declaro, em nome de Jesus, eu intercedo, oro, meu Pai, para que esta porta aberta seja aberta nesses lares, seja aberta nessas famílias, Senhor, seja aberta, Senhor, a porta da salvação neste bairro, Roselândia, e os bairros adjacentes, ó Deus, para o louvor e glória do teu nome. Eu oro para que esta porta, Senhor, seja descortinada agora, porque aqueles que não estão vendo esta porta aberta, Pai, a partir de hoje, a verão, a enxergarão, e serão conduzidos pelo teu Espírito, e adentrarão estas portas, Senhor, para permanecerem até o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Shenemene komanagando, shemene que andaragai, shando novo, shemene que andaraba. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Deus, nós declaramos essa porta aberta no lar da tua filha, na família da tua filha, Senhor. Nós declaramos agora, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, os privilégios, ó Pai, que são inerentes ao teu reino e à tua obra e à salvação, que sejam dela a partir desse instante, meu Deus, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? O seu pedido de oração, alguém que faltou colocar aqui? Não? Todos. Amém? Vamos pedir ao pastor Aloysio, né, que esteja orando por esses pedidos, para que Deus abençoe. Também orando, encerrando o culto. Eu quero lembrar aos irmãos que amanhã nós recebemos um convite para estarmos ali na casa, na igreja Assembleia de Deus do pastor Oscar. Então a igreja, por favor, se desloque para lá, o culto começa às 19 horas, nós vamos estar lá em nome de Jesus para estar ajudando, prestigiando a igreja Assembleia de Deus e o pastor Oscar, amém? Vamos, também, irmãos, nós continuaremos com a nossa campanha. Na próxima sexta-feira vai estar aqui o pastor Maicon pregando, trazendo o recado de Deus para o nosso coração, e ao longo desse mês nós vamos estar aqui. No final do mês, no dia 31, dia 30, 31 e dia 1º, nós teremos um culto também aqui. Começaremos na sexta, sábado e domingo. Missionário Barbosa, grande homem de Deus, ex-homossexual, que Deus tem usado de forma tremenda, já esteve na África, já esteve em Portugal, se não me engano, todo o Nordeste, fazendo a obra do Senhor, e Deus tem usado com muitas bênçãos. Na sexta-feira é a campanha 7 Portas Abertas, libertação. Se há alguém na sua casa, na sua família, que precisa ser liberto das drogas, dos vícios, traga, convide-o
traga-o aqui para que receba a oração da fé e Deus vai abençoá-lo em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Em relação ao missionário Barbosa, ele é um ex-homossexual. E eu ouvi por muitos anos as pessoas dizerem um adágio popular em que dizia que as pessoas diziam assim, que nunca viram uma cabeça de bacalhau, nunca viram um enterro de anão e nunca viram um ex-homossexual. Eu quero confessar, irmãos, que eu continuo não vendo cabeça de bacalhau, já chega aqui sem a cabeça, né? Que bom que chega em filé, né? Continuo não vendo o enterro do anão, ainda não fui no enterro de anão, embora sei que eles morrem, né? Mas eu já conheço alguns ex-homossexuais, dentre eles o missionário Barbosa. 43 anos na homossexualidade, desde a Terra Grande, a partir de poucos anos, de 10, 11, 12 anos, e há 8, 9 anos na presença do Senhor, e casou no dia 6 de abril desse ano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bom, né? Estenda as suas mãos santas para o altar. Amém? Pai de amor, Deus querido, aqui estão esses pedidos de orações, assim como o livro de oração. Senhor, nós o apresentamos diante do teu altar agora. Senhor, e temos confiança plena, certeza absoluta, que o Senhor não só ouve os nossos clamores, mas que também o Senhor nos responde, porque o Senhor é abençoador. Então, Pai, que esses nomes que aqui estão arrolados, famílias, pessoas, carências, necessidades, Senhor, oh meu Deus, portes de emprego, cônjuges, familiares, filhos nas drogas, Senhor, enfermidades, meu Deus, que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor visite estas pessoas, Pai. Que o Senhor manifeste o seu poder e a sua glória. E se há alguém aqui que ainda não vislumbrou, ainda não viu essa porta aberta, Senhor, ainda não viu, Senhor, esta comunidade, ó Deus, fraternal, de irmãos que se amam, ó Deus, que se respeitam e que estão debaixo do teu senhorio, Jesus, que a partir de hoje eles possam ver e adentrar por estas portas. Liberta, cura, transforma, edifica e restaure, Pai, para louvor e glória do teu nome. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, na certeza da vitória. Estamos agora, ó Deus, retornando aos nossos lares, afazeres, ó Pai. Oramos para que mais uma vez, ó Deus, o sangue do Senhor Jesus permaneça em nós, como escudo e proteção, livrando-nos do homem mau, do homem sanguinolento, das balas perdidas, dos vírus, das viroses, das enfermidades perniciosas, da mortandade que assola o meio-dia e meia-noite, dos laços do passarinheiro, de toda a retaliação de Satanás contra nós, nossos cônjuges, filhos, família, ministério, trabalho. Livra-nos, ó Deus, dos filhos de Belial, dos provocadores, da morte súbita, a qual não há tempo para arrependimento, dos acidentes, das catástrofes, ó Deus, do pecado de que tão de perto nos rodeia, Senhor, e que o Senhor nos dê uma noite de sono abençoada e velada por Ti, e que esta porta permaneça aberta diante de nós, hoje e para sempre. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e vivificadora de Cristo Jesus o Senhor, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, igrejas do Senhor Jesus, ora reunidos sobre a face da terra, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.